Quinta-feira é sempre um dia de alegria porque nós nos conectamos, né? Nós recebemos muitos e-mails essa semana. Realmente eu agradeço de coração o Roche Lucas, o mestre Pedro Paulo, todos os irmãos da UBET Orb. Nós agradecemos pelo carinho de vocês. Nós tivemos 25 mil visualizações essa semana e realmente isso aumenta a nossa responsabilidade quanto à qualidade do trabalho que a gente tem que oferecer para os irmãos que nos acompanham. Mas, pelo outro lado, para nós nos dá muita alegria, por quê? Porque mostra que o nosso juramento, né, de instruir como instruímos ele está sendo bem recebido por todos vocês. Então, como nós prometemos, nós vamos começar sempre as nossas gravações falando do Salmo da semana, né? Agora, é muito importante, irmãos, que vocês entendam o seguinte: quando nós falamos do Salmo da semana, não é desta semana que nós estamos, é da semana que começará. Então, o Dr. Leibel Wolf, ele nos envia com antecedência aquele vídeo, né? Mas aquele vídeo lá, ele já entra com a data. Por exemplo, lá está 6th May, né? Quer dizer, 6º dia do mês maio, tá? Ok? Então, aí nós adicionamos sobre a instrução que nós recebemos no UBET Orb, nós acrescentamos para vocês com o Salmo, porque nós temos a cultura de salmodiar o Salmo da semana. Então, cada paraxá tem um salmo relacionado à semana, como nós explicamos no vídeo de sábado. O salmo dessa semana, como vocês receberam, é o Salmo 15, não é isso? É o Salmo 15. O Salmo 15, ele vai então nos falar de uma coisa que eu achei particularmente muito importante para todos os irmãos, porque é um salmo que, quando a gente o busca, ele nos ajuda a pagar dívidas, principalmente dívidas com juros extorsivos, que é o caso do Brasil, né? Eu acho que quando Davi escreveu os Salmos, ele nunca poderia imaginar que os juros de usura, né, que o Eterno abomina, e ele assim o coloca na Torá, ele abomina, né, seria aceito de forma tão horizontalizada em um país chamado Brasil, que se chama Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz. Quer dizer, nós aqui conseguimos pegar o que o Eterno mais ama e colocar da forma que ele mais abomina. Então, tá? Eu comentei no sábado com os irmãos, nós tivemos uma instrução aqui que começou 2 da tarde, foi quase até 10 horas da noite, e sobre doutrina maçônica, e eu coloquei isso daí. O que é importante também vocês lembrarem, os irmãos que não assistiram o vídeo de sábado, revejam o vídeo de sábado. Sábado foi dia 30, né? Dia 29. Sábado foi 29. Sábado foi 29. Então, revejam o vídeo de 29 que eu explico, que eu sempre passo para vocês 2 dicas, né? Que é a dica do propósito do Salmo, que nesse caso, por exemplo, está aqui: facilita o pagamento de uma dívida, principalmente se a cobrança é indevida ou os juros são exagerados. Isso é o objetivo do Salmo, tá? Quer dizer, a apelação, aquilo que nós vamos clamar à realidade total, ao Eterno, ao nível superior que nos criou e nos rege, tá? E nos governa, tá? E depois tem o que a gente chama de frase de poder. Nesse caso, esse salmo só tem uma frase de poder: quem age desse modo jamais será abalado, tá?
Ou seja, aquele que clama ao Eterno para que esse exagero de usura não recaia sobre ele, o Eterno o protegerá. O Salmo, esse Salmo 15, ele não é um salmo longo, ele é um salmo curto. E é o salmo que nós usamos na Urbi et Orbi na iniciação dos maçons cabalistas, tá? Então, o juramento do maçom cabalista é feito em cima desse salmo davídico, tá? Essa é a frase de poder. Mas sempre que eu coloco frase de poder, é aquilo que, em vez do irmão salmodiar o salmo inteiro, ele pega aquela frase de poder, sabendo o objetivo do salmo, e ele recita essa frase 7 vezes ao despertar e ao deitar. E ele terá grandes resultados, e os resultados dos salmos são muito poderosos. Eu tenho, inclusive, um trabalho grande publicado sobre salmo, né? Que o irmão Pedro Paulo vai colocar uma hora dessa no blog, né? Tá, porque o Pedro Paulo, o mestre Pedro Paulo, é responsável pelo blog, então ele vai subir. Aí eu pego os 150 salmos e coloco a objetividade de cada salmo. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade a essa nossa caminhada maçônica cabalista do modelo conceitual da realidade total. Nós vimos na semana passada quais são os 5 passos que o maçom cabalista ele dará dentro da Urbi et Orbi para chegar... Eles estão vendo o Snoopy daí? Dá para mostrar o Snoopy? Dá? Então, o nosso amigo Snoopy, que leva as mensagens do Shabbat Shalom para todos vocês, é exatamente essa paz que o maçom cabalista obtém depois que ele dá os 5 passos em direção à realidade total e interage com a realidade total, tá? Então, essa é a calma, é o shalom. Esse shalom só tem na realidade total, e é por isso que o nosso Shabbat Shalom do Snoopy está ali em cima, né? Muito bem, então, semana passada nós vimos os 5 passos: revelação progressiva, fractuação dos desejos, cones de resolução, lei do retorno, e a mais importante de todas, que é o ápice do maçom cabalista, similaridade da forma pensamento com a realidade total, quando nós atingimos essa condição de doação. Dá para mostrar o modelo? Dá para ver? Então nós vamos sair aqui de Mahut e nós vamos chegar até a última das Sefirot, o modelo de árvore da vida, o Keter, a coroa, tá? Passando, obviamente, por esse ponto mais crítico, que é o coração da árvore da vida, Tiferet, tá? Que é quando nós entendemos a similaridade da forma pensamento, aí nós evoluímos de uma só vez. É como se fosse um balão, né? Isso daqui. Então, hoje nós vamos estudar revelação progressiva, tá? Para nós estudarmos a revelação progressiva, nós temos que cair necessariamente nos personagens da Torá, tá? E os personagens da Torá, eles dão similaridade aos personagens maçônicos, tá? Então nós vamos fazer esse paralelismo no estudo de hoje. Então, a primeira revelação progressiva começa então com Adão, ainda não caído. Então, como é que começa essa revelação? Adão, feito semelhante ao plano criacional, tá? E aqui é importante a gente mencionar que tudo foi criado, as árvores, os mares, os peixes, as árvores, tudo mais foi criado usando o verbo boré. Quando
o homem foi criado da terra, quer dizer, aí existem discussões, tá? O homem não foi criado ali do barro, e o umbigo é porque Deus queria saber se a massa estava ainda fresquinha, enfiou o dedo. Não é por isso, né? O maçom cabalista, ele não acredita nessa história que o umbigo veio do dedo de Deus, né? Muito embora isso é pregado, não é verdade? Muito embora isso seja pregado. Nós acreditamos, sim, que em um determinado momento, uma criatura criada da terra, da qual nós damos o nome científico de Australopithecus afarensis, estava apta a receber uma essência divina. Por isso que o verbo que é utilizado na Torá é assar. Tá? Então, nós não temos mais o verbo boré, nós temos o verbo assar. Tá? Então, o verbo assar é falado duas vezes. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança façamos. Aí, aqueles que são religiosos vão dizer que essa resposta à nossa imagem e semelhança façamos veio do próprio Mashiach, né, que já existia. Nós vamos ter uma instrução das 7 coisas que haviam antes disso daqui, tá? Mas isso está nesse nível daqui, está acima de Keter, então nós não podemos no momento tratar. Se nós formos entender essa imagem e semelhança como sendo imagem e semelhança nossa, nós vamos achar que Deus tem barba, unha sua, é um velhinho sentado em um trono, né, não levanta porque já não consegue mais andar, o que não é nada disso. Quer dizer, essa semelhança é essência, tá? E as essências estão muito bem esclarecidas nos nossos estudos, quando nós vamos através das Sefirot, das essências que regem a nossa semelhança com o plano da realidade total, o plano criacional, tá? Então, como é que se dá essa primeira revelação progressiva de Adão? Se dá no que a Torá chama de passeio na brisa da tarde, tá? Isso é para o desenvolvimento do livre-arbítrio, ou seja, a gente começa ali a aprender do próprio plano criacional a sermos bons juízes, tá? Dentro da maçonaria cabalista, esse é o papel que o primeiro vigilante começa a exercer com os recém-iniciados, né? Então, essa brisa da tarde seria antes da loja abrir, tá? O irmão primeiro vigilante pega os iniciados, pega os aprendizes recém-iniciados, que nós chamamos por 3 meses, eles são neófitos, né? E vai ali passar instruções básicas da doutrina maçônica. Mas essa é a primeira revelação que nós temos como Homo sapiens, vamos assim dizer, tá? A segunda revelação, ela vem com Caim. Interessante, né? Porque Caim é o cidadão que mata Abel, né? Então, como é que a segunda revelação vem pela morte? Na realidade, Caim, ele aparece como personagem bíblico, como personagem na Torá, logo no livro de Bereshit, para nos trazer o conceito de haver, de próximo, tá? Exatamente, que é a responsabilidade fraternal. Quando Caim diz, e aí, o que eu tenho a ver com meu irmão, né? Então, isso é exatamente essa síndrome de Caim, que é a segunda grande revelação que nós começamos a passar para os nossos irmãos urbe et orbe, né? Esse senso, essa importância da responsabilidade fraternal, tá? Muito bem. Aí nós temos, então, a terceira revelação. Então, o Eterno se apresenta para nós, na sua didática, na sua pedagogia, trazendo a nós um cidadão chamado Noah, que em hebraico é descanso, tá? Noé. E Noé vai tratar de quê? Justiça e juízo, tá? Então, durante 120 anos, ele ficou ali, né?
naquela briga. Eu estou fazendo o trabalho certo, vocês estão fazendo o trabalho errado, né? E essa é o que Noé nos traz, né? O exemplo de Noé, tá? Não necessariamente houve um Noé, hein, gente? Aquele Noé do filme lá, daquele artista australiano, né? Que fez o Gladiador, né? Gladiator, né? Filme extraordinário aquele, né? Com músicas da Enya em celta e etc, né? Noé não é aquilo ali, né? Aquele cara de barba, aquela arca que ficaram ali 8 pessoas dentro, né? Na Torá, e essa revelação é trazida para a maçonaria, aqui vamos abrir um parêntese, né? Inigo Jones, que é um dos patriarcas da maçonaria do século XVII, 1645, o agrimensor real, tá? Inigo Jones, tá? Ele leva a história da maçonaria até Noé. Ele não dá esses 2 passos aqui. Ele leva até Noé. Por quê? Porque Noé nos traz a separação do puro do impuro. 7 casais de animais puros, 1 casal de animal impuro. Quer dizer, a ideia do eterno aqui é nos passar que a criação é para ser de luz pura, tá? Então, aqui é quando o maçom, né, já vai dar o seu primeiro passo para companheiro, que ele começa a entender o senso de critério de separação de coisas certas e erradas. Aí já vai ter um profundo estudo do trivium e do quadrivium, que nós fizemos nesse sábado, né? Nós fizemos nesse sábado o estudo de trivium e do quadrivium, vendo os conceitos esotéricos, né, os conceitos místicos da geometria, da matemática da música, como os sons, né, afetam o nosso racional, todas essas coisas. Inclusive o Pedro Paulo teve um bom benefício das músicas, né? Um bom benefício das músicas, tá? Porque nós estudamos as frequências, né, que são melhores para gravar, para dormir, para explicar, né, e etc, tá? Então, esse aqui é um ponto muito importante na caminhada do maçom cabalista, porque se ele realmente não conseguiu trazer esse conceito de poder fazer o certo e o errado, mas querer fazer o certo, o livre-arbítrio. Esse conceito de responsabilidade fraternal. Eu tenho, sim, responsabilidade pelo meu frater de loja. É uma responsabilidade minha também. E se ele não caminha para o JP, o justo e perfeito, Tzaddik Tamim, não é isso? E não se aprofunda nos estudos do trivium e do quadrivium, ele realmente não poderá dar o passo à frente, que é o passo à maestria, tá? Que são esses passos que nós teremos agora. Então a gente pode dizer que Avram é o primeiro passo da maestria. E essa maestria se dá como? Se dá pela revelação da realidade total, pela revelação progressiva em cima da obediência, tá? Em cima da obediência. Então, o maçom, para ele ser um mestre, ele tem que ser obediente à doutrina maçônica. Ou seja, ele tem que trazer no seu coração ser um bom gestor do livre-arbítrio, ele tem que ser um bom gestor da responsabilidade fraternal, e ele tem que ser um bom gestor da separação das trevas e da luz, do bem e do mal, né? De saber caminhar, de saber esquadrar o piso xadrez da loja, tá? E como é que a gente resume essa obediência de Avram? A gente resume com 2 verbos. E esses verbos eu quero me deter um pouquinho com vocês, que são 2 verbos muito importantes na Torá. Lembre-se, a Torá não é o book, não é o livro, que não está sobre a mesa hoje aqui, né? A Torá. Eles estavam trabalhando nos computadores e é uma tendência
quando você vai para a eletrônica, abandonar o papel, né? Você começa a fazer tudo na eletrônica, tá? Shemar, Shemar. Bom, então, prestem bem atenção. A obediência, ela vem de Shemar, Shemar. Ouça e obedeça. Então, obedecer tem a raiz de ouvir. Por isso que é tão importante, em loja, a nossa obediência ritualística. Por isso que é tão importante o em pé e a ordem de forma correta, a palavra de forma correta, se dirigir dentro da loja de uma forma correta, porque o ouvir está ligado à obediência. Então, quando você faz a oração do corpo, que é o ritual, né, dentro das palavras que estão na ritualística, né, nós temos, então, esse primeiro passo. Então, o maçom em maestria é aquele maçom cabalista que obedece às palavras que estão nos rituais. E ele sabe ensinar pelas palavras. Os companheiros e aprendizes aprenderão pelo ouvir. Isso é muito importante, tá? Aí nós temos o quinto passo. Esse quinto passo é muito interessante porque aqui nós já abrimos, né, na nossa história maçônica cabalista, cargos de gestão dentro da loja. Então, o quinto personagem da Torá é Yosef ben Yaakov, o famoso José do Egito, né? Então, o que o José do Egito nos aparece como história? O gestor. É aquele que sabe pegar os recursos existentes e torná-los, multiplicá-los para o bem daquela nação, no caso da nossa loja. Então, esse é um papel muito importante dos cargos de loja, entendeu? Eu discutia isso com o Roche Lucas, né? Tá? O Roche Lucas, eu explicava para ele, né? Ele é mestre, né? Mestre instalado, e ele é o secretário da loja. E ele é Roche maçom, cabalista. Por quê? Porque ele é o responsável, né, por colocar junto os irmãos, por administrar o recurso, por pagar o aluguel do templo, as despesas do templo. Ele é o responsável por isso. Então, o Roche, ele faz o papel do Yosef ben Yaakov. Ele é o gestor. Vocês entenderam? Quer dizer, a Torá, ela nos coloca... Eu já falei, a Torá não é o papel, a Torá é o conceito que está na Rumash, né? É a gestão, isso é muito importante. Tanto assim que uma das coisas que o maçom ele deve se orgulhar é da gestão da sua loja, né? Foi uma sociedade, inclusive, que nasce de forma democrática. Aí depois nós temos três personagens bíblicos, né, da Torá, que vai nos aparecer mostrando a importância de ter o nosso coração verdadeiramente devastado. Essa desbastação do coração é introspectar a Torá. Ou seja, introspectar tudo aquilo que o Eterno queria nos colocar na brisa da tarde, que a queda do homem acabou, não sei se acabou com a brisa, mas acabou com a visita do Eterno, não é verdade? Tá? Então, como é que funciona? Por que nós temos que desbastar o nosso coração? Porque essas arestas coronais, elas são chamadas de egoísmos pelo cabalista. Porque você não consegue colocar, aqui nós temos o exemplo, na maçonaria cabalista, nós mostramos assim, né? Quer dizer, aqui nós temos como nós entramos na loja. Tá dando para ver, Roche? Dá pra ver.
Dá para ver? Nós entramos assim, tá? Mas, trabalhando a nossa fraternidade, nós nos tornamos assim. Tá? Então, porque nós, em loja, nós temos aquela pedra bruta, né? E nós temos a pedra cúbica e depois a pedra polida. A pedra cúbica significa o quê? A pedra bruta, que são os irmãos que entram, eles ainda não conseguem se encaixar um no outro. E além de não conseguir se encaixar, eles não conseguem se apoiar. Agora, quando a pedra é cúbica, então os irmãos, além de se encaixar, um apoia o outro. Então, a parede maçônica vai superfície sobre superfície. E essa pedra polida? A pedra polida é quando no coração não existe mais traços de porosidade, de egoísmo, né? Muito bem. Então, aqui, Moisés aparece para dizer o quê? Olha, lá em cima teve uma época que o Eterno explicava o que Adão tinha no coração dele. Então, Adão, tá? Ele recebia o downloading dele, né? O PDF dele, né? Direto do Eterno. E isso ia para o coração dele. Depois o Eterno abria o programa com ele e explicava no final da tarde. Então, Moshe nos diz, olha, prestem atenção, foi necessário escrever uma Torá, foi necessário escrever uma Rumash para vocês tirarem o conceito da Torá, para vocês entenderem o que havia no início. Tá? E isso é exatamente como nós começamos a mostrar para os irmãos, independente de grau, tá? A importância do estudo e da midrash das preleções e das sessões das preleções. É muito importante a gente entender que a preleção, as preleções e as sessões das preleções são como um esqueleto. Em cima desse esqueleto, nós vamos colocar músculos, veias, sangues, nervos, etc., que são essas instruções que nós damos, baseado em quê? Baseado no conceito de Shema, Shemar. Tá? Então, o venerável da loja, os mestres da loja, eles têm essa responsabilidade de trazer esse conhecimento que um dia esteve no coração e se perdeu, mas que agora está escrito pelas nossas sessões e preleções a todos os irmãos. Aí começam-se os graus, vamos dizer, filosóficos, tá? No caso, por exemplo, do maçom cabalista, ele vai aprendiz, companheiro, mestre, depois ele vai a Rosh, Tzaddik e Magid, né? São os nossos graus, tá? Então, nós temos, iniciando na sétima revelação progressiva, nós temos David, né? Que ele trazia já a Torá no coração dele. Um coração segundo o coração de Deus, não é isso? Então, o que Davi ele fala? Me deleito, Eterno, me deleito, Senhor, em suas leis dia e noite. Tá? Então, é isso que já nos graus filosóficos, o maçom cabalista ele vai começar a entrar nos estudos profundos da essência criacional. Alguns chamam isso daqui de árvore da vida, isso daqui na realidade é um diagrama das essências, né? Mas isso aqui não é a Kabbalah, né? O estudo da Kabbalah é o estudo da Torá pela linguagem dos ramos, e nós temos aí todos os livros, né, paralelos que vão nos ajudar. Isso começa aqui. Tá? Então, Davi era um
cabalista. Por quê? Porque ele recebia a revelação do Eterno. Tanto ele recebia a revelação do Eterno, que é de Davi chamar o Deus da cura, o Deus do exército, o Deus da estratégia militar, o Deus da construção, né? Então, por causa dessas essências. E terminamos, então, com esse máximo, né, da maçonaria cabalista, que seria a cátedra de Shlomo, né? A cátedra de Salomão, que é a cátedra do venerável mestre, né? Em inglês, o Worshipful Master, né? E esse Salomão aqui, como é que ele funciona para nós? Ele vai até o momento em que ele é o grande Salomão, que pediu sabedoria e recebeu sabedoria. Nós não vamos entrar nas 700 mulheres e 300 concubinas, porque não é o objetivo do maçom, né? Isso daí. Então, Salomão, ele chega até esse nível daqui. Isso é importante, irmãos, vocês entenderem. Esse caminho que eu estou dando para vocês são os caminhos ali da árvore da vida, pelas revelações da revelação progressiva. Então, nós vamos sair de Mahut, o mundo criado, e nós vamos subir até chegar à primeira Sefirot, né? Que é chamado também de Berrina Aleph, né? Que é o que Salomão pede, e Salomão recebe e se torna o rei mais rico de toda a história de Israel. Não é isso? Tá? E aqui está centrado, é o ponto central de todas as lendas, né? De toda Midrash Haggadah, né? De toda a lenda das nossas preleções e sessões de preleções. E para aqueles que têm uma religião, então, é muito importante, o que a gente deve entender? A Kabbalah é uma ciência. Kabbalah é uma ciência, tá? Tanto é uma ciência que os nossos patriarcas não chamaram de Deus, chamaram de grande arquiteto do universo, grande geômetra, né? Então já havia um conceito de ciência. Quem é que estava envolvido com essa maçonaria especulativa ou cabalista que se inicia em 1611, 1635, com Elias Ashmole, Robert Murray, John Dee e etc. Cientistas da época, alquimistas da época. Nós vamos até 1785 com o grande Sir Isaac Newton, né? Quer dizer, pai de toda a física, mecânica, né? Pai do cálculo diferencial integral, pai do cálculo das órbitas planetárias, etc., e grande maçom cabalista. É muito interessante nós entendermos que até os 27 anos, Sir Isaac Newton publicou tudo que ele tinha que publicar em Cambridge sobre ciência. Até os 77 anos, quando ele morreu, ele publicou 350 trabalhos escatológicos sobre livro de Daniel, livro de Apocalipse, Zohar foi um grande estudioso do Zohar, né? E principalmente da Cabala, da Torá. Ele fez grandes traduções de midrashes do Talmud para o inglês, tá? E aí, então, como eu vinha dizendo, a Kabbalah é uma ciência e a maçonaria não é uma religião. Então, o maçom cabalista, ele é um cientista não religioso, tá? Mas ele pode ter religião? Pode. Todo mundo pode ter religião. Todo mundo pode ter um time de futebol, todo mundo pode torcer, gostar de Fórmula 1. O que você não deve é ser um idólatra da Ferrari, um idólatra do Corinthians, não é verdade? Tá? Tatuar a cabeça, né? Que a gente vê aí pelo metrô da vida. Aí nós temos o 9º personagem bíblico, do qual a Torá fala, os rabinos dizem que a Torá existe para falar sobre o Mashiach,
sobre o Messias, né? Que seria Yeshua HaMashiach, que para aqueles que são cristãos ou judeus messiânicos, acreditam que o Mashiach, Yeshua HaMashiach, Ben Miriam, ele é a própria Torá viva. Então, olha só, nós saímos aqui de Adão, que tinha a Torá no seu coração e que estava sendo tutoriado pelo próprio plano espiritual para entender. Passamos por todos esses passos e chegamos àquele que é a Torá viva. Ou seja, o sereníssimo de uma obediência, o sereníssimo de uma potência, ele é o conceito maçônico, especulativo ou cabalista vivo em pessoa. Tá? Essa é a instrução de hoje, Hiroshi. Temos perguntas aqui, Rabi, de dois irmãos, né, fazem a mesma pergunta, que desejam se abdicar deste problema, né? O irmão Juliano Massa, ele faz a pergunta o seguinte: como se dá o trabalho de um desbaste do nosso coração em relação ao vício do cigarro? Como um mestre maçom cabalista se desliga do cigarro, do vício? Nós tivemos vários, né? Nós tivemos vários. Então, irmão Juliano, né? É o irmão Juliano e também o irmão Paulo César. Tá, então, nós temos, durante o ano, eu não queria apagar aqui para não prejudicar os irmãos, né? Mas, vamos aqui, durante o ano, um irmão maçom, cada ano para ele traz no seu coração o desejo de elevar-se acima desses vícios, dessas, como assim dizer, desses egoísmos, né? Tá? Muito bem. Então, nós temos 3 passos que nós damos dentro do ano. Você aqui está vendo os passos de uma vida. São os 5 passos para a vida de um maçom cabalista, para que quando ele desencarnar, ele tenha um assento no Oriente Celeste. Tá? Agora eu vou te falar o que está dando para ver daí, lógico. Tá? Então, esse primeiro estágio daqui vai ser o estágio que nós acabamos de ter, que é a cerimônia do descarte dos faraós que residem em nós. Deu um zoom? Tá, aqui, está dando para ver bem aqui? Tá? Então, aqui nós vamos abandonar os faraós, né? Que são os nossos escravizadores, né? Hoje você tem um faraó que você quer se abandonar dele, que é o vício do cigarro, a nicotina no seu sangue, né? Muito bem. Nós temos uma cerimônia, que é a cerimônia do Pessar, da Passover, em inglês Passover, em português Páscoa, que eu acho que não tem nada a ver esse nome. Nessa cerimônia, nós queimamos isso daí. Nós queimamos literalmente em fogo, com orações, com oblações, em loja, tá? E os irmãos oram para que o outro irmão receba aquela potente egrégora e abandone o vício. Eu não sei quantos irmãos da Urbe et Orbe estão nos vendo nesse momento, tá? Mas se algum irmão que teve algum vício, né, queimou o vício, o Roche, o Pedro Paulo também, então, 2 exemplos vivos, tá? Que é muito forte. A Pessar dessa semana foi muito forte, desse ano, né? Foi muito forte. Foi um ritual de mais de 3 horas. Foi muito forte. Então, os irmãos da Urbe et Orbe que tiveram experiências positivas, coloquem, então, como comentário para esse irmão
Juliano Massa E Paulo, né? Paulo, né? O irmão Paulo, tá? Então, isso farol. Agora nós vamos ter mais 3 passos anuais. Nós vamos ter o passo onde nós vamos trabalhar idolatrias e nós vamos ter o passo onde nós vamos garantir o nosso nome no livro da vida. Nós temos, inclusive, uma ritualística onde o irmão ele trabalha os passos de ter o nome no livro da vida. Não é isso? Até o momento, são essas as perguntas. O Juliano diz aqui que é aprendiz e não mestre, mas o ritual é tanto para aprendiz como para mestre. Exatamente. Até aqui são essas perguntas. O senhor falar sobre a importância do Shabat? A importância do Shabat, sim. Então, nós, da Urbe et Orbe, nós respeitamos profundamente o Shabat. Por quê? Eu estou vendo que vai ficar difícil não apagar alguma coisa aqui. É só o senhor apagar embaixo. O Roche, me empresta aqui ó, um pano que eu apago aqui. Vou apagar aqui, né? Vamos entender a importância do Shabat. Na próxima, inclusive, Roche Lucas, na próxima, aqui, a fractuação dos desejos, o Shabat entra aqui. Tá? Então pode ficar para a próxima semana? Pode. Tá? Ok, tá bom. Porque eu fiquei... Deu tanto trabalho fazer o quadro aqui hoje de tarde, né? Então, tá, pronto. O blog, né? Então, o irmão Pedro Paulo vem trabalhando no nosso blog, não é isso? Esse blog já está em pé, não é isso, irmão? Já está funcionando e operando. Já está funcionando e operando, então vocês, ao entrar no Face, vocês já vão receber mensagem, né? Eu postei o link na nossa própria transmissão. Quem Tá. quiser olhar, nessa transmissão, que está sendo transmitida ao vivo agora, nos comentários está o link do blog. Tá. Então, esse bloco, ele vai ser enriquecido, todos os PDFs da Sacrosolis vão ser transferidos para o blog. Eu sei que eu não vou poder liberar a leitura de tudo para todos, porque depende do nível em que cada um está. Não é verdade? Então, hoje, o Roche Lucas, ele me falava, Maguide, eu tive muita dor de cabeça quando estava estudando uma instrução outro dia. O que acontece é o seguinte, para nós evoluirmos, para nós andarmos nos 5 passos, tá? Esses 5 passos não são em 5 dias, nem em 5 meses, nem em 5 anos. Esses 5 passos demoram tempo, a vida inteira, tá? Então, nós temos que educar o nosso cérebro, o nosso espírito, o nosso psique, como nós educamos o nosso corpo. Então, você quando vai na academia, você não começa pegando um peso de 100 quilos logo, você vai de 5 em 5, né? Tá? Você não vai pegar a Torá e estudar esses 9 elementos pedagógicos e didáticos que o Eterno nos deu para que a gente possa evoluir na Rumash e da Rumash e extrair a Torá em 5 dias, 5 meses, 5 lojas. Vocês não vão conseguir. Quando a gente resolve embarcar em uma loja maçônica de modo geral, quando um irmão resolve embarcar na Urbe et Orbe, ele vai estudar o resto da vida. O que eu posso garantir para vocês, só isso eu posso garantir, tá? Eu tenho praticamente, daqui a pouco eu faço 70 anos, tá? O meu cérebro, ele funciona como funcionava quando eu tinha 35, 40 anos de idade. Não é verdade? Né? Capacidade de memória, raciocínio, Isso. a gente aqui atrás acha impressionante. Isso. Por quê? Não é que eu seja ET. Não.
eu não sou ET, tá? É porque eu me mantenho estudando, entendeu? Então, o que eu posso garantir para vocês? Poxa, vocês aí acordam de manhã e vão dar a corrida, e vocês querem ter uma boa academia, querem ser sarados, querem ter lá isso que a gente vê no metrô, não tem manga para poder, né? Aí o cara fica assim, né, fazendo esses movimentos, tá? Só o corpo não resolve, tá? Porque quando você chegar na minha idade, passar batido dos 60 anos, você vai começar a ter problemas cerebrais, tá? Se você não educou o seu cérebro a manter todos os neurônios, ou quase todos os neurônios, né, interligados, se lembra que eu sempre abro esse nosso encontro de quinta-feira dizendo que connection is the meaning of life, né? Connection é a razão da vida dentro do nosso cérebro também. Nós temos que garantir que os nossos neurônios eles estejam trocando informações eletromagnéticas de forma constante, de forma cruzada e de forma esferodimensional, né? Então, hoje eu comentava com o Roche Lucas que eu gosto muito, sim, de estudar 3 coisas ao mesmo tempo em 3 idiomas diferentes. Por quê? Porque obriga o meu cérebro a funcionar de forma fractuada, que é a próxima coisa que nós vamos ver, tá? O nosso cérebro está fractuado. Primeiro em 2 hemisférios, depois uma pineal no meio. E todos esses neurônios, né, trilhões de neurônios, dizem os rabinos que quando nós realmente conhecermos o número de neurônios que nós temos no nosso cérebro, nós iremos conhecer o número de galáxias que existem no mundo exterior e iremos conhecer o número de partículas subatômicas que existem no mundo interior. Entendeu? Porque isso é um espelho fantástico da vida. Então, quando o irmão ele vem para o Oriente, o que a gente pode garantir para ele, o que é? É estudo, estudo e mais estudo. E é estudando que ele vai ter a sua posição competitiva mudada no dia a dia. Então, como ele estuda mais, ele consegue raciocinar mais rápido o que a gente chama de problem solving. Eu mandei para os irmãos essa semana os modelos conceituais de problem solving do professor Peter Checkland, não foi? Isso, tá? Então, isso lá atrás, em 1978, na Universidade de Lancaster, né, nós começamos a estudar essa questão da gestão cerebral, tá? Que é uma coisa que parece que aqui, no Brasil dos últimos 16 anos, né, falar errado não é problema, não é verdade? Nós estávamos falando sobre isso, né? A questão do rato e do rato, né? Exatamente, né? A gente não sabe mais falar. Brasileirou tudo, portuguesou tudo. Então, Eu fico surpreso quando algum cargo de gerência superior a pessoa fala, nós vamos. nós vamos. Aqui nós está. Puxa. Exatamente. Então, e o que eu garanto para vocês é o seguinte, não é assim, ó, tá? Mas eu garanto para vocês que aqueles que adentram o Oriente Urbet Orb e começam a estudar conosco, eles têm uma caminhada que vai chegar, sim, a Safira Rockman. Agora, não é instantânea. Então, o que acontece? Muitos entram, muitos saem. Por quê? Porque isso daqui precisa de perseverança. Disciplina. Shemar. Ouça e obedeça. Tá? Então, eu acho que a instrução por hoje, quinta-feira, que é um dia tão importante, lembrem-se do Salmo da semana, tá? O Salmo 15, né? E, então, shalom a todos, né? Que vocês possam, nesse Shabbat, né? Se comunicar, trocar informações, o blog está aí, as instruções estão aí, os artigos estão aí, leiam, estudem e coloquem suas dúvidas nos e-mails do magoselmec@gmail.com
E maçonscabalistas@gmail, esse é o que mais entra e-mail, né? maçonscabalistas, maconscabalistas@gmail.com, né? E coloque as perguntas. Se não der para responder por escrito, quinta-feira que vem a gente responde. Shabbat Shalom.